Bom, pessoal, agora nós vamos tratar da unidade de lógica aritmética. No módulo anterior, eu cobri a questão de notação em complemento de 1. O que eu quero fazer aqui agora? Agora eu quero colocá-lo em prática. Como que nós construímos um circuito e ele vai nos permitir que a gente faça soma, subtração e detecte quando há overflow, certo? Só relembrando, quando é que a gente tinha condição de overflow? O overflow ele acontece quando carry in na posição do bit de sinal, conforme até um colega de vocês tinha sinalizado, ou seja, o bit mais significativo, vai ser diferente do carry out. Por exemplo, esse caso de 5 mais 3, que é uma continha fácil da gente fazer, o carry in ele era igual a 1, nesse caso, e o carry out ele era igual a 0, então deu overflow. Aqui um caso onde o carry in é 0, certo? E o carry out de 0 mais 0 é 0. Aqui não teve overflow. Um outro caso onde teve overflow era esse que aqui está, o menos 2, menos 7. Esse é um caso legal da gente olhar, porque quando a gente vai somando, essa linha aqui de cima, ela tem os bits de vai 1, certo? Então, quando a gente olha esse caso aqui, o que aconteceu? 1 e 0 é 1, 0 e 1 é 1, 0 e 1 é 1, 1 e 1 é 0, carry out 1, ou seja, o carry out e o carry in para o bit sinal é diferente. E nesse último caso, que é o caso que não deu overflow, parece bacana esse aqui, porque você tem menos 3, menos 5, e aí quando a gente faz a soma, a gente vê 1 e 1 dá 0, vai 1, 0 e 1 dá 0, vai 1, aí com vai 1, então tinha 1 e 1 dá 0, vai 1, 1 e 1 mais aquele 1 dá 1 e vai 1. Então, dessa forma, a gente consegue detectar que não teve overflow. Então, qual vai ser o circuito que a gente vai fazer? Primeiro passo é a gente construir aquele meio somador. O meio somador, ele soma dois números de um bit. E a soma ela é dada por essas duas expressões que aqui estão, certo? A gente tem um A barra BI ou AB barra, ou seja, A XOR B. Por isso que eu sempre fico falando. Aqui o subíndice I é para identificar qual bit que eu estou tratando. Tá? Eu posso dar o bit menos significativo ou mais significativo. E o cout, né, quando A e B forem iguais, naturalmente, a gente vai ter um carry out, naturalmente, né, porque 1 mais 1 dá 0, vai 1. Então ele acontece dessa forma. Somador completo, o que ele faz? Essas são as expressões que a gente tem. Ele, no caso, ele tem que ter um valor para o carry in. Eu preciso do carry in como entrada. E a soma será o sinal do carry in XOR A, XOR B. E o carry out será o B e carry in, ou A e carry in, ou A e B. E dessa forma a gente constrói essa lógica para poder representar essa soma de dois números, tá certo? Como que a gente pode construir? A forma de cima que aqui está é a forma padrão de se fazer o circuito. Basicamente, aqui eu coloquei aqueles dois XOR, que vocês viram anteriormente, e aqui aquela expressão um pouco mais complicada, né, que a gente tinha, né, nesse caso aqui, que seria o A e B, ou B e C, ou A e C. Então, essa é a expressão do cout. Mas tem uma forma alternativa, que é a forma que a gente pode utilizar, que usa uma porta a menos. Ela usa uma porta ou a menos. E como que a gente faz? A gente combina dois meios somadores. E só relembrando o que era o meio somador, eu tenho A e B, vamos esquecer esse carry in por enquanto, eu tenho A e B, a saída da soma é o A XOR B, a saída do carry out é A e B, nada de novo aqui. Agora a gente pega essa soma, tá? E aí eu entro aqui nessa outra porta, né, o que seria o B, com o carry in. Aí eu tenho a soma mais o carry in, naturalmente a gente vai ter A XOR B XOR carry in. E o carry out, o que ele vai ser nesse caso? Ele vai ser naturalmente o carry in, certo? Que aqui está, e a soma. Quem que é a soma? A soma desse que aqui está, do A XOR B. Então vai ser C in e A XOR B. Só que te faltou aquele elementozinho, tá certo? Qual elementozinho? Do carry 1, porque a gente precisa verificar, né, se ele
desculpa, o A e B, né? O carry out do primeiro somador. Desculpa, ficou faltando o carry out do primeiro somador para a gente verificar se a gente tem um carry out do somador completo. E com isso a gente retoma essa mesma expressão que aqui em cima, que está aqui em cima, e constrói esse circuito com uma porta a menos, utilizando, na realidade, duas portas Shor nesse caso, né? Então ele é bem mais interessante, bem mais fácil e ocupa menos espaço. Então agora como é que a gente faz soma e subtração com o mesmo conjunto de circuitos? Para a gente fazer soma e subtração, o que a gente faz? A gente utiliza um somador para fazer a subtração graças à representação em complemento de 2 que a gente já discutiu. Por exemplo, se eu quiser se eu quiser fazer a subtração de A e B, e está aqui representado nesse circuito, o que eu faço? Eu coloco A mais o complemento de B, tá certo? Ou seja, A menos B, e depois eu somo 1, certo? Então a forma da gente fazer isso é o quê? Eu pego os sinais de B e inverto eles. O que é esse quadradinho que nós temos aqui? Esse quadradinho nada mais é do que um multiplexador. Eu tenho duas entradas e uma saída, um multiplexador de 2 para 1. E esse bit que está aqui de selecionar, ele vai me selecionar se eu estou tendo uma soma ou uma subtração. Tá? Então vamos dar uma examinada aqui. Então se eu quiser subtrair, o que ele faz? Se eu quiser somar, eu coloco o sinal 0. Por isso que está add barra, né? Ou seja, se eu quiser somar, ou seja, se eu quiser o 1, eu pego o sinal barrado para eu entrar com 0. 0, naturalmente, entra no carry in como 0. Por quê? Porque eu estou somando simplesmente A e B. E o 0 aqui, ele vai selecionar o B0. Agora, quando eu for subtrair, lembra que eu tenho que somar esse 1? Então, esse mesmo 1 que eu utilizo como carry in, que é esse 1 que aqui está, eu utilizo para poder selecionar a entrada do B barra. Agora, o que eu tenho? Eu tenho Cin mais B barra, e aí eu obtenho a minha notação em complemento de 2, mais o A. E essa é a forma que a gente faz essa subtração. Então, esse aqui é um circuito que faz subtração entre dois números. Agora, vamos ver o seguinte. Agora tem um caso que é interessante, que é o caso onde a gente tem, lembrando que o carry in no chamado bit de sinal, que aqui no caso a gente está chamando de S3, o carry in, quando ele for diferente do carry out, eu tenho um overflow. Ou seja, o que é o que detecta se esse bit que entra aqui, esse bit que sai é diferente? É uma porta Shor. Então, percebam que esse circuitinho aqui, super compacto, ele faz soma e subtração. Então, e observando que a gente faz uso extensivo de portas Shor, né? Nesse caso aqui a gente usou 2 para cada um desses somadores completos e utiliza uma porta Shor também para a detecção do bit de sinal. E era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a unidade lógica aritmética. No caso, a gente só cuidou da questão de lógica, de aritmética. A parte de lógica, acho que vocês já estão mais familiarizados. Agradeço a atenção, gente.